Fala tropa, tudo tranquilo? O Fluminense acabou de vencer do Bangu, está na semifinal do Carioca, mas o assunto que eu tenho que falar aqui é um assunto repetido, porém chato. Se vocês me acompanham aqui, dia 15 de janeiro, eu gravei um vídeo falando sobre o centroavante, naquele período o Savarino ainda não vinha para o Fluminense, tinha saído a notícia que o Savarino tinha recusado a proposta, e eu gravei o vídeo falando sobre o centroavante. Agora, nesse momento, eu acho importante gravar um vídeo falando sobre zagueiro. Por mais que naquele vídeo eu também tenha falado sobre zagueiro, vamos ter que repetir o pedido, né? Eu vou fazer comentários sobre a zaga do Fluminense, tá? Porque ontem no jogo contra o Bangu, o Freitas entregou um gol, mas o Freitas vem falhando já há muito tempo. Aqui só vai ser aquela falha contra o Bangu só foi o gatilho para eu gravar esse vídeo aqui. Mas enfim, antes de eu continuar o vídeo, antes de eu continuar a falar sobre zagueiro, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao canal La Tropa do Flusão. Meu nome é Gustavo, já chega se inscrevendo, deixando um like para dar aquela força, aquela moral, ativa o sininho para receber todas as notificações e vamos que vamos falar sobre o zagueiro do Flusão. Bom, cara, eu vou começar falando só sobre zagueiro, porque centroavante já tá ficando muito batido. É necessário falar? É necessário. Eu vou comentar sobre centroavante nesse vídeo também. Mas vamos começar sobre zagueiro, tá? Eu preciso repetir nesse vídeo que o Fluminense perdeu o seu melhor zagueiro no final do ano passado. Todo mundo sabe de quem eu tô falando do Thiago Silva. Não tinha como trazer uma reposição no mesmo nível do Thiago Silva. Isso é nítido. Seria muito caro trazer um jogador no mesmo nível que o Thiago Silva. Então o Fluminense foi no Nino, que inclusive hoje saiu uma notícia falando que o Palmeiras intensificou a procura por Nino e ofereceu acho que 17 milhões, se eu não me engano, acho que é isso. Então assim, o Fluminense agora está numa disputa com o Palmeiras pelo Nino. Palmeiras tem mais dinheiro, isso todo mundo sabe. Agora cabe ao Nino. Bom, eu não sei qual proposta o Fluminense vai mandar ao Nino, né? Mas cabe ao Nino decidir para onde ele vai. Mas a princípio eu não sei qual proposta o Fluminense vai mandar, eu não sei como vai ser a negociação com o Nino. Mais importante é, o Fluminense focou no Nino, Nino até agora não veio, e se vier, talvez só venha no meio do ano. Se vier. Bom, voltando aos zagueiros do Fluminense. Thiago Silva saiu, veio James. Foi a única contratação para a zaga. Os outros zagueiros que a gente tem são zagueiros que já estavam aqui. Quais são esses? Ignacio, Freitas. Ignacio e Freitas, né? Vamos dizer, vamos botar só esses dois, tá? A dupla de zaga que a gente tem aqui. Cara, veio o James. O James. Ah, e um detalhe, tá? Veio só o James e o Manuel, por exemplo, eu não vou ser hipócrita aqui e falar que eu contava com o Manuel. Não contava. Mas o Manuel saiu, por exemplo. Thiago Santos saiu, que não era zagueiro, mas jogava como zagueiro de vez em quando. Então a gente diminuiu bastante a quantidade de zagueiros. Temos agora um trio de zaga, né, basicamente. Ignacio, Freitas e James. São os três zagueiros que a gente tem principal. Os que jogam com frequência, né, que eu tô dizendo. Bom, Freitas, cara, ele é sem dúvida o nosso zagueiro titular. Qual o problema disso? O Freitas sendo o nosso zagueiro titular, ele é problemático. Assim, o Freitas, ele na mesma partida, ele pode tá fazendo uma partida sensacional, absurda, assim, incontestável, e do nada ele faz uma cagada catastrófica, entrega um gol e se ele faz isso contra um Bangu, ganhando de 3-0, beleza, mas se ele faz isso numa semifinal, numa final, aí é que é o problema, né, rapaziada? Se a gente tá lá num jogo pegado, numa final 1-1, final do jogo ele faz uma cagada catastrófica dessa, a gente tá ferrado, né? Que não tem volta. Numa semifinal, finalzinho do jogo, ele entrega um gol. Como é que volta atrás? Como é que corre atrás? Difícil. Freitas, ele não. Eu acho ele até um zagueiro ok, se não fossem as cagadas que ele faz. E ele é um zagueiro. É só isso mesmo, só ok, tá? Ele não me passa confiança, o Freitas, tá? Veio o James. James, até agora, pelo que eu consegui ver do James, um zagueiro bom, ok. Não é do mesmo nível do Thiago Silva. Também não acho do mesmo nível do Nino. Mas um bom zagueiro até agora, fez partidas ok. Gostei do James, gostei do Ignacio. Minha opinião: zaga titular, Ignacio e James. Pode ser que eu esteja errado. Faz que eu falei isso no vídeo de ontem. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu quebre a cara. Mas a minha opinião hoje é que a dupla de zaga deveria ser
Ignacio e James. A dupla de zaga titular do Fluminense deveria ser essa. O Freitas não me passa confiança nenhuma. Agora, dito isso, a gente tem 3 zagueiros que jogam com frequência. Seria muito bom se viesse um outro zagueiro. Um zagueiro de mais confiança. Esse zagueiro seria o Nino? Não seria? Não sei. Saiu recentemente a notícia que o Fluminense negociaria com o zagueiro Adrielson, ex-Botafogo, né? Nada mais saiu a respeito disso daí. Não sei se continua a negociação, se existiu proposta, se não existiu. Nada mais saiu sobre isso. Seria uma boa adição para o elenco? Acho que sim. Acredito que sim. O Fluminense precisa de outros zagueiros e contar com o Freitas está ficando muito difícil. E eu quase esqueci que o Fluminense ainda tinha o Igor Rabelo, tá? Que eu não conto, tá? Zero com o Igor Rabelo. Zero. Até esqueci da existência do Igor Rabelo. Não conto com o Igor Rabelo, com todo respeito, é claro. Bom, resumindo, o Fluminense precisava trazer um zagueiro. Seria necessário trazer um zagueiro. Contar com o Freitas está sendo muito difícil. E centroavante, né? Cara, eu falo todo vídeo sobre centroavante. Todo vídeo. Acho que não tem um vídeo que eu não comente sobre centroavante. E eu vou ter que falar novamente. Porque, assim, todo mundo sabe que o Fluminense precisa de centroavante. Eu já vim falando isso desde o ano passado e já é notícia repetida. Vamos falar mais uma vez. Como eu falo todo vídeo, o Fluminense hoje só tem um centroavante. E esse centroavante é o John Kennedy. Apenas. Germancano machucado. Não dá pra contar com o Germancano, infelizmente. O Fluminense só tem o John Kennedy. John Kennedy machucou, John Kennedy não pôde jogar, John Kennedy cansou, não tem substituto. Quem vem entrando para jogar no lugar do John Kennedy é o Kevin Serna. E o Kevin Serna, eu até gosto do Kevin Serna, mas o Kevin Serna também é 880, uma partida ele pode estar jogando muito bem, na mesma partida ele fazer um monte de cagada em sequência. Então assim, perigoso. Mas o Kevin Serna, ele não é centroavante. Ele pode ajudar, pode ajudar como centroavante, mas ele não é centroavante. A gente não tem aquele jogador extremamente decisivo igual era o Germancano em 2023. 22 também, né? Hoje em dia a gente tem o John Kennedy, que é um bom jogador, não estou dizendo que o John Kennedy é um jogador ruim, vem fazendo gols, mas não acho que ele seja tão decisivo quanto era o Germancano. Mesma coisa que eu falei com relação à dupla de zaga. Pode ser que eu quebre a cara e o John Kennedy esse ano estoure, seja extremamente decisivo, faça gol do título, de novo, né? Igual ele fez em 2023. John Kennedy seja artilheiro absurdo. John Kennedy 23, inclusive, ele foi bem mais decisivo do que nos anos seguintes, né? 24, 25. Mas atualmente o John Kennedy voltou a fazer gols, está jogando bem, mas eu acho que a gente ainda precisa de um outro centroavante. É difícil você ter no elenco um centroavante só. Contar com um único centroavante. Até porque, como eu falei, se o cara não pode jogar por qualquer motivo, não tem reposição. Fica sem e dane-se. Mas e aí? Agora, voltando a falar de zagueiro, eu tenho uma pergunta aqui, eu deixo para vocês que estão assistindo. Cara, o Fluminense tem agora poucos zagueiros, tá? Freitas é o nosso titular. Primeira pergunta que eu deixo para vocês aqui. Vocês acham que o Freitas deveria ser o titular do nosso time? É a primeira pergunta. Segunda, o Fluminense deveria contratar um centroavante? Isso não é uma pergunta. Deveria, realmente deveria. Vale a pena esperar pelo Nino, sabendo que, no caso do Nino, o Palmeiras já tá de olho, já tá fazendo proposta. Vale a pena esperar pelo Nino? Que eu não garanto que o Nino vai vir para cá. Que aí acontece igual aconteceu com o John Ares, depois vai ficar o Fluminense chupando dedo. Então, fica Nino, essa história de Nino não vem, vai pro Palmeiras, aí deu ruim, já era. Porque o John Arias falou que viria pro Fluminense e a gente viu o que aconteceu. O Nino nem falou que voltaria. Então, eu não sei se vale a pena a espera pelo Nino. Beleza, então, para você que tá aí me assistindo, você acha que vale a pena a espera pelo Nino? Bota aí nos comentários a sua opinião. Agora, com relação ao centroavante, eu não tenho nem pergunta. Todo mundo, eu acho que a maioria, pelo menos, concorda que precisa contratar um centroavante. Que até agora não foi contratado e a janela de transferência está acabando. Daqui a pouco fecha, a gente fica sem centroavante, a nossa zaga vai ficar essa daí, e aí o que faz? A gente tem uma temporada longa pela frente. Esse ano tem Libertadores. Daqui a pouco começa. Brasileirão já começou. Copa do Brasil daqui a pouco também já tá aí. Enfim, temporada longa pela frente, com a zaga instável, com ataque centroavante com um centroavante só. Complicado.
Mas enfim, é isso, rapaziada. Vim aqui só para conversar um pouco com vocês sobre essa situação de zagueiro, centroavante, mais uma vez, né? Gravei um vídeo mais ou menos um mês atrás falando sobre isso, agora outro falando do mesmo assunto. Afinal de contas, não mudou grandes coisas no Fluminense. Apesar de que no ataque do Fluminense veio o Savarino, né? Que eu achei que não viria naquela época, acabou vindo. Enfim, é isso, rapaziada. Põe aí nos comentários a sua opinião, deixa aí o que você acha sobre essa história toda de zagueiro, centroavante. E é isso. Se você assistiu até aqui, não deixou o like, não se inscreveu no canal, aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo jogo do Fluminense. Valeu, falou. E eu fui.